Olá, voltamos! Vamos falar neste bloco sobre contagem de prazos. E olha só, a reforma trabalhista ela já trouxe para nós uma grande alteração no que diz respeito à contagem de prazos. A partir da nova redação do artigo 745 da nossa CLT, os prazos no processo do trabalho eles passaram a ser considerados em dias úteis. Então, hoje nós contamos no processo do trabalho excluindo sábado, domingo e feriados, tá bom? Ah, mas sábado é dia útil? Não, para efeito de contagem de prazo na Justiça do Trabalho, não será considerado, tá ok? Outra coisa, ainda no que diz respeito ao 775 da nossa CLT, ele fala para nós que os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas hipóteses onde o juiz entender necessário ou em virtude de força maior, que é como eu disse para vocês no término do bloco anterior, uma situação envolvendo corona, por exemplo. Além do mais, o juiz pode dilatar os prazos processuais e alterar a ordem da produção dos meios de prova, adequando-os à necessidade do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito, tá bom? Isso é possível sim nos termos da nossa lei, ok? Começou o jogo. Vamos falar da súmula de número 1 do Tribunal Superior do Trabalho? Olha que interessante essa súmula 1 para nós. Ela fala que se a intimação acontecer na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial será contado da segunda-feira imediata, inclusive, salvo se não houver expediente, caso em que fluirá no dia útil que se seguir. Nada mais é, essa súmula é anterior à reforma trabalhista, mas é basicamente ela dizendo para nós, ó, o início da contagem do prazo tem que ser em dias úteis, nunca em sábado, domingo ou feriados. Vale aí essa observação também. Outra observação que eu quero falar para vocês é a súmula 197 do TST. O prazo para recurso da parte que intimada não comparecerá à audiência em prosseguimento para a aprovação da sentença conta-se da publicação. Quando a gente estudar na parte de teoria dos recursos, nós vamos ver a possibilidade da parte ser intimada em audiência para ter ciência da sentença ali naquele ato. Ou ela sair com a data da sentença já marcada para isso. Todavia, o que a nossa lei está falando aqui, o que a nossa súmula está falando, é que se a parte ela foi intimada para comparecer na data da publicação da sentença e ela não foi conferir, ela não vai ser intimada para isso. Então, ela pode correr o risco de perder o prazo em razão da sua inércia. Súmula 262 do TST fala que intimada ou notificada a parte no sábado, o início do prazo ele se dará no primeiro dia útil imediato, a contagem no subsequente. Também é uma outra regra. Outra súmula que eu vou falar para vocês, súmula 30 do TST, quando não juntada a ata no processo em 48 horas contada da data de audiência de julgamento, o prazo para recurso será contado da data que a parte receber a intimação da sentença. Nós vamos estudar esse artigo, essa súmula, na nossa aula de teoria dos recursos, mas se a gente voltar para aquele caso onde a parte ela sabia que teria data para publicar a sentença e o juiz não publicou naquela ocasião e nem nas 48 horas subsequentes, aí neste caso o juiz tem que intimá-la para isso, tá bom? Outra coisa, no âmbito do processo judicial eletrônico, nós vamos considerar os prazos da seguinte maneira. Artigo 5º da Lei 11.419 de 2006. Considera-se realizada a intimação no dia que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. E na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dá em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil no útil seguinte. Antes de falarmos de suspensão e interrupção do prazo, deixa eu fazer uma observação aqui para vocês. Quando a gente fala em contagem do prazo, a regra fala que se exclui-se o dia do começo e inclui o dia do fim. Então, olha na tela, vamos imaginar o seguinte: domingo, segunda, terça, quarta,
quinta, sexta e sábado. Vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Vou desenhar para vocês aqui. Não que desenhar seja meio forte, mas tá tudo bem, né? Então vamos imaginar um calendário qualquer aqui. Vamos imaginar que o mês começou na terça-feira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos parar aqui no 19, tá bom. Então vamos imaginar o seguinte, o mês começou aqui no dia 1º, numa terça-feira, óbvio, né? Começa no dia 1º, né? Não vai começar no dia 50, né, Guilherme? Mas olha o que eu quero falar para você. Imagine que você tem um processo físico, processo no papel, e você foi intimada na quinta-feira, dia 2, para publicar um determinado ato. Então, segundo a regra do 765, exclui-se o dia do começo e começa a contar o dia seguinte. Então, vamos imaginar que era um prazo de um recurso ordinário de 8 dias. Então, nós temos aqui a quinta, o primeiro dia, sexta, segundo, sábado e domingo pula. Aí tem a segunda, 3, 4, 5, 6, 7, né? Aí sábado e domingo exclui. Prazo do recurso ordinário seria no dia 14, esse prazo de 8 dias. Mas atenção, no caso do processo eletrônico, que a gente acabou de falar dele, a regra diz o seguinte: na contagem do prazo, o processo disponibiliza num dia, publica no outro e conta-se no outro. Lembrando aqui que todos os prazos têm que ser úteis. Então vamos imaginar neste contexto como que ficaria a situação. Imagine o seguinte: você foi intimada para um recurso ordinário aqui aliás, você não foi intimada. Você não foi intimada, você verificou que entrou no sistema o despacho, a sentença ou qualquer coisa do gênero. Então, no dia que entra a sentença, não é o dia da publicação, é o dia da disponibilização. Vai aparecer para você. Disponibiliza num dia, publica-se no outro e começa-se a contar no outro, desde que todos os dias sejam úteis. Então, veja aqui comigo. Disponibilizou na quinta. Disponibilizou na quarta. Publicou na quinta. Sexta-feira, gente, a gente tem um problema aqui na sexta-feira. Qual que é o problema? Sexta da Paixão, feriado. Ai, meu Deus do céu. E aí, agora? Se disponibilizou num dia, publicou no outro, sexta não conta, né? Sábado também não conta, domingo de Páscoa também não. Aí, na segunda-feira, dia 7, começa-se a contar o prazo. Então, vamos imaginar que era de 8 dias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O prazo, ao invés de ser no dia 14, igual naquele primeiro exemplo, seria no dia 16. Isso, gente, é só para vocês terem uma noção de como conta prazo, para vocês entenderem essa regra que é tão importante no nosso meio, tá bom? Interrupção e suspensão dos prazos. O que seria a interrupção e suspensão dos prazos? Interrupção, nós podemos dizer que é quando acontece o prazo zera. Então, o que nós damos como exemplo neste caso? A parte, ela tem restituída integralmente o seu prazo. E aqui inicia-se novamente o primeiro dia útil após o término do fato. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho um prazo interruptivo e meu prazo está correndo. Aliás, não tem prazo interruptivo, não. Eu tenho um prazo correndo e acontece um fato interruptivo.
Quando acabar o fato interruptivo, é que o meu prazo vai voltar a contar, mas ele vai começar a voltar a contar do zero. É o que acontece nos embargos de declaração, no caso de um recurso. Os embargos de declaração, ele interrompe o prazo. Então, quando os embargos forem decididos, que voltar a contar o prazo, começa-se a contar novamente o prazo de 8 dias. Tá ok, pessoal? Isso é mais um ponto importante aí para destacar para vocês. Agora, quando nós falarmos de suspensão do nosso prazo, eu posso dizer para vocês que na suspensão a coisa é um pouquinho diferente. Por que ela é diferente? Que aqui o curso do nosso prazo ele é paralisado durante o período que acontecer essa suspensão. E aí ele volta a correr no primeiro dia útil após a paralisação. É o que acontece, por exemplo, nas férias do recesso forense. O que acontece aqui? No recesso forense, nós temos a suspensão do prazo processual, evidentemente, suspensão do prazo processual dos dias de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Se seu prazo estava correndo até aqui, com um recesso, é como se nesse período não existisse dias. E aí, se seu prazo já correu 4 dias, é um prazo de 8 dias, até dia 20 de dezembro são 4 dias, aliás, até dia 19, né? Porque dia 20 já está suspenso. E depois, no dia 21, quando voltar, conta-se aí os 4 dias para terminar a contagem desse prazo tranquilamente, tá bom? Isso aí é uma observação que eu gostaria de fazer para vocês. Nós temos ainda, na nossa lei, alguns prazos que são denominados como prazos diferenciados. O que significa os prazos diferenciados? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, previstos no texto legal. Então, eu gostaria que você tomasse nota. Primeiro, artigo 180 do CPC. O Ministério Público, ele gozará de prazo em dobro para se manifestar nos autos e que terá início a partir da sua intimação pessoal. O que significa aí? O que nós podemos destacar nesse ponto que eu estou falando para vocês? Aqui a gente tem que apontar e destacar que, se tratando do Ministério Público, ele tem um prazo em dobro, porque vamos considerar uma alta demanda do MP. Então é necessário que ele tenha essa condição diferenciada. Artigo 183 do nosso CPC também. Ele fala para a gente o seguinte: nós podemos destacar que a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público também gozarão de prazo em dobro para as manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal, segundo aí o que a gente colocou na nossa lei, tá bom? Deixa eu fazer essa observaçãozinha para vocês. Outro prazo que é diferenciado, Defensoria Pública, gente. Defensoria Pública, ela gozará de prazos em dobro para todas as suas manifestações processuais. Defensoria tem esse privilégio, segundo a nossa lei. Outra que vai ter privilégio é nos processos perante a Justiça do Trabalho, constitui privilégio da União, Estados, Distrito Federal e municípios, e autarquias ou fundações estaduais ou municipais, o prazo em quádruplo do prazo fixado no 841 da CLT e o prazo em dobro para recursos, tá bom? Esses prazos nós também temos que considerar como elementos de diferenciação que estão previstos no bojo da nossa lei, tá ok? O prazo do 841 da CLT, gente, para quem não sabe, é o recebido e protocolado da reclamação, o escrivão terá um prazo de 48 horas para mandar a ação e a audiência marcada em 5 dias. Então, no caso desses entes que nós destacamos aí para vocês, o prazo vai ser em 10 dias, tá ok? Esse é mais um outro elemento importante. Olha só, no caso do Correio, ele gozará de isenção de direitos de importação de materiais e equipamentos destinados aos serviços dos privilégios concedidos à Fazenda Pública, que em relação à imunidade tributária direta ou indireta, empenhorabilidade dos seus bens, rendas e serviços, quer no concernente a foro, prazos e custos
processuais. Então, gente, esse é mais um outro destaquezinho que eu quero apontar para vocês. E para a gente finalizar o nosso bloco, eu quero tratar sobre termos processuais. Termos processuais, tudo aquilo que se reduz a termo, que se materializa no nosso processo. Então, aqui eu posso dar um destaque para vocês ao artigo 772 da nossa CLT, que fala o seguinte para nós, que fala que os atos e termos processuais que devem ser assinados pela parte interessada, quando estão por motivos justificados não possa fazê-lo, serão firmadas a rogo na presença de duas testemunhas, sempre que não houver procurador legalmente constituído. O que significa isso, pessoal? Que aquela pessoa que não sabe assinar tem que ter testemunha nas suas assinaturas para que o termo seja fixado no processo e a concretude do ato processual seja materializada aqui no nosso meio. Além disso, o artigo 773 da CLT fala que os termos relativos ao movimento do processo constarão em simples nota, datada e rubricadas pelo chefe da secretaria ou escrivãos. Meus amigos, essa aula que nós acabamos de ter de atos, termos e prazos processuais, ela é uma aula que ela é bastante letra de lei. Então, por mais que nós fizemos a leitura aqui, eu recomendo que ao término da nossa aula você refaça essa leitura, porque ela vai ser extremamente importante para os seus estudos. Caso tiver alguma dúvida, entre em contato no @profguilherme, que vai ser um prazer imenso falar com você. Até mais!